Estamos começando mais um Sem Compromisso aqui no Legião Alpha. Pois é, mais um Sem Compromisso aqui. Até fiz uma voz de radialista, hein? Que é isso, hein? Estamos começando mais um Sem Compromisso aqui no Legião Alpha. Melhor, né? Acho que foi melhor, né? Fala, Legionário, fala aí, galera que tá ouvindo aí, que gosta aqui da Legião Alpha. Estamos voltando aí com força total. Pode ser que sim, alguns dias aí a gente não consiga sempre postar algum conteúdo novo, mas o objetivo daqui em diante é sempre postar coisas novas. Tem muita coisa legal aí que vai vir, muita coisa que eu tava vendo aí, que dá pra trazer aqui de conteúdo. Eita, o que eu ia falar mesmo? Ah, sim, lembrei. Nossa, são muitas coisas, muitas ideias que estão na minha cabeça aqui, um bombardeio que fica até difícil lembrar de tudo. E eu vi no Facebook mesmo, eu vi conteúdos, eu vi alguns relatos que eu até já salvei. E são relatos engraçados aí de relacionamentos, relatos diversos aí de interações entre homem e mulher, né? Que eu vou trazer aqui e vai ser legal para trazer debates, para fazer debates aí. Vamos ao foco, vamos direto ao ponto aqui, que hoje é falar sobre término de relacionamento. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre como esquecer a ex, né? E assim, eu concordo muito com aquele conteúdo do vídeo, e se você não viu, dá uma olhada aqui no canal. Pode ser que tenha um card aparecendo aqui em cima e tal. E mesmo que esse vídeo não seja para você, né, esse audiocast, esse podcast não seja para você, eu acredito que pode ser útil em algum momento da tua vida. Espero que não seja, até porque a gente não deseja o término de um relacionamento para ninguém. Você não quer terminar o seu relacionamento ou não quer começar um relacionamento para terminar, né? Mas hoje eu quero falar sobre alguns pontos que eu não consigo falar em vídeos de 5 minutos. Foi o que eu falei, que é um dos objetivos aqui do Sem Compromisso. Sem compromisso com a verdade absoluta. Ou seja, eu não sou dono de uma verdade permanente. Pode ser que o que eu falo aqui em algum momento pode estar errado. Então eu não sou o dono da verdade. Essa é a ideia do Sem Compromisso. Eu vou falar de forma despretensiosa. Nós vamos conversar, né? Isso é uma conversa. De maneira despretensiosa aqui. Mas afinal de contas, como superar a ex? Como esquecer a ex de vez? Tem uma fórmula mágica? Tem algum jeito fácil aí? Eu posso encher a cara de cachaça que vai dar certo? Eu posso me afundar em drogas, vai dar certo? Não. Primeiro que eu já vou ser bem claro aqui, eu sou totalmente contra você utilizar qualquer coisa que afete seu organismo e que possa te prejudicar muito no futuro, principalmente quando a gente fala dos tóxicos. Então, né, já vamos começar aí, que já começa errado, fazendo por essa linha de raciocínio, né? Eu vou beber para esquecer ela, vou sair, vou beber muito. E eu começo falando sobre isso já contando uma história que aconteceu comigo, que vai me levar a vários relatos aqui. Eu tenho que inserir esse contexto. Eu tinha terminado um relacionamento e tinha ali em torno de 3 meses, 2 meses, eu decidi que eu iria começar a sair, que eu já estava bem cansado já de ficar recluso, de ficar dentro de casa. E falei, vou sair, e fui para um evento. Eu lembro que era um show do Bochecha, se eu não me engano. E eu saí com uma turma de amigos, e nesse show eu encontrei com uma turma de outros amigos. Foi, digamos, amigos de amigos. Essa turma se reuniu, tinha umas 12 pessoas ali numa rodinha, conversando, bebendo. E eu não me sentia animado, motivado a conhecer mulheres. Não tinha motivação nenhuma. E aqui a gente tem que falar sobre uma coisa. Isso não só para conhecer, fazer amizades no dia a dia, seja com homens, mulheres, para você conseguir transmitir carisma ou ser uma pessoa legal no seu dia a dia, você precisa estar se sentindo bem. Não adianta você se forçar a fazer algo que você não queira no momento que você está triste, que você está desanimado, porque as coisas não vão dar muito certo, não vão acontecer como planejado.
Então, quando se trata de você sair à noite, e eu sair aí, enfim, para qualquer evento, um lugar que você vai conhecer mulheres, que o seu objetivo ali é ficar com uma mulher, se você não tiver com estado de espírito legal, não adianta. Eu não tava com estado de espírito legal. Infelizmente, o término, ele dói muito. Eu não vou pagar de super-homem aqui. Nunca quis pagar de super-homem nos meus vídeos. E muitos dos canais aí que tem conteúdos relacionados ao que eu produzo aqui, né? Desenvolvimento pessoal, etc. Tem um cara ou outro que paga de fodão, de o invencível. Mas tem muitos que mostram o lado humano de quem tá falando ali na frente da câmera, ou no meu caso aqui na frente do microfone. Então eu não vou pagar de super-homem e doeu muito, foi uma pancada violenta. Então eu tinha que superar isso, e nesse dia, que não tava afim de conhecer mulheres, eu acabei fazendo uma coisa que já vem com relação ao que eu comecei a falar sobre bebida. Eu não sou um cara que bebe, eu não gosto de bebida, não tem nada contra quem saiba beber da maneira correta, beber ali com controle, né, com disciplina, né? O cara que bebe 2 copos e já tá satisfeito, ou o cara que bebe uma cerveja, 2 e não fica tonto e tá bom, chega. O cara que tem autocontrole, é muito importante você ter autocontrole em diversas áreas da tua vida, em diversos momentos da tua vida, e na bebida também eu aconselho. E aí que eu passei um pouco ali do limite. Nessa roda de amigos, tinha alguém que tava bebendo vodka com Sprite, eu falei, opa, e daí? E comecei a beber devagarzinho. Chegou um momento que na minha cabeça eu tinha que beber pra esquecer a minha ex, eu tinha que beber pra curtir e tirá-la da minha cabeça. Eu não sei de onde veio essa ideia idiota, essa ideia merda. E na outra roda dos outros amigos que tinham, dos outros conhecidos que tinham chegado depois, estavam bebendo cerveja ali o tempo todo. E tinha um cara muito gente boa, a galera muito gente boa, que via que meu copo tava vazio e o cara tava sempre despejando a cerveja da latinha dele no meu copo. Ele despejava no copo dele, despejava no meu e a gente conversando. E eu não pedi em nenhum momento. Opa, eu sou um cara assim que eu gosto de pagar pelas coisas que eu consumo. Mas ele insistia tanto e colocou e a gente conversando. E ele com a esposa dele, e a gente conversando ali. E beleza. Cara, eu misturei vodka e cerveja e o efeito foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Eu lembro da cena onde eu tava abraçado num poste de madeira. Sabe aqueles postes de iluminação bem fininhos mesmo, de madeira, que tem geralmente em praças de eventos, em parques de exposição? Cara, foi a cena mais ridícula da minha vida. Parece que eu tava dançando valsa com o poste. Sério. Só faltava eu achar que o poste realmente queria dançar comigo, né? A música tocando. E eu fiquei abraçado ali. Eu só lembro do momento que eu caí de bunda no chão, cheio de paralelepípedo. Era um chão com umas pedras brancas, né? Vários paralelepípedos. E eu lembro da dor que eu senti na hora. Eu caí todo atônito, todo lerdo, né? Vendo o mundo rodando. E um cara veio. Isso eu tinha ido no banheiro, né? Tinha ido no banheiro e não sei nem como que eu consegui acertar o vaso. Como eu não caí dentro do vaso. Aí veio esse cara e chegou pra mim e falou assim: ô brother, tá tudo bem aí? Ah, tá. Não, você tá tudo bem, né? Você viu que eu acabei de sentar o rabo no chão. Tá tudo ótimo, né? É engraçado como o ser humano, ele tenta se preocupar com o outro, né? Tem empatia, mas às vezes as frases não fazem sentido, né? Resumo da história aí, pra gente ir aonde é o objetivo aqui. Eu vomitei aquela noite. Eu me lembro de eu tomando Plasil, acho que era Plasil, numa ambulância. E o meu braço ficou amarelo durante uma semana. Morando com meus pais, eu tive que esconder isso e usar camisa de manga comprida pra não ter questionamentos. Pra minha sorte, eu não me lembro porque, acho que era uma época de frio e eu tava andando sempre de blusa, então nenhum deles notou que meu braço ficou amarelo. Foi mais de uma semana com um braço esquisito, amarelaço e verde. Então que no dia seguinte eu senti o efeito do rebote, a ressaca. Eu lembro de poucas coisas, porque a vodka ela dá amnésia. Mas a lição que fica aqui sobre isso, eu não bebi nada mais depois disso, assim, ao ponto de cair, eu continuo bebendo tranquilamente, dentro do limite, porque, como eu disse, eu não vejo o porquê, né,
você ultrapassar ali e beber demais, né? Você tem que saber se disciplinar. Então a bebida como forma de esquecer alguém, ela não funciona. E como eu disse, nem você utilizar nenhum tipo de droga, né, tóxico, não. É você ferrar com a tua vida. Você vai para um buraco sem fundo que para você sair dele é difícil. Você vai se enterrar 2 vezes. A primeira, que é justamente você se enterrar em um sofrimento por algo que você está sentindo, que leva tempo para superar. Segundo, é você entrar num mundo, um abismo, que para você sair ali, né, é difícil. O vício é pesado. Dependendo do que você está usando, é pesado. Nunca usei, mas a gente tem relatos aí, né, sobre isso. E aí eu vejo caras que falam, eu vou beber muito, eu vou curtir muito para esquecer ela. Primeiro ponto aqui, sobre bebidas, sobre sair, pegar a mulher à vontade. Pode sair sim, fique à vontade, curta a vida, não fique dentro de casa. Mas, algo que é fundamental aqui nessa nossa conversa é viva o luto. Viva o luto. Isto é fundamental para o seu amadurecimento como indivíduo, como homem. Viva o luto. É muito importante você entender o que você está sentindo, refletir sobre o que você está sentindo, refletir sobre o que aconteceu e aprender com isso para que, se você fez coisas erradas, você não cometer esses erros novamente, ou pelo menos tentar, né? Porque a gente não é perfeito, a gente vai errar de novo em algum momento e pode ser que a gente cometa os mesmos erros de novo, ou poucos deles, se tudo que a gente fez servir de aprendizado para a gente não fazer de novo ou ainda fazer melhor. Então, viva o luto. Viver o luto é você encarar a sua dor, não é fugir dela. A bebida é uma forma de você fugir dela e fugir momentaneamente. No dia seguinte, você vai ser perseguido por ela, pela sua dor. Eu lembro muito de uma música do Engenheiros do Havaí que, se eu não me engano, não sei se é Ana ou Labirinto. Se alguém gosta de Engenheiros do Havaí, vai saber dessa música. Que ele falava uma cara embriagada no espelho do banheiro. Um erro assim tão vulgar que me persegue a noite inteira. Quando acaba a bebedeira, ela consegue me achar. Cara, essa letra é maravilhosa porque ela resume diversas situações. Pode ser uma situação onde o cara foi demitido do emprego, ele está depressivo, o término de um casamento, mas aqui vamos fazer falando sobre o relacionamento, né? Vamos manter o foco. Então é o que vai acontecer contigo. Você vai estar com a cara embriagada no dia seguinte, se olhando no espelho, mas a tua dor, ela tá lá do seu lado, te perseguindo. A letra aí diz tudo, né? É um erro vulgar, né? Também dito na letra, é achar que a bebida vai resolver. E aí, o que eu tava falando mesmo? Sobre o luto, né? Sobre o luto, ainda sobre o luto. Viver o luto não é nem... Você vai ficar assim alguns dias, recluso. Você vai ficar uns dias sim, sem ver a luz do sol, né? Porque a gente não quer ver ninguém quando é um relacionamento que a pessoa que terminou com a gente, principalmente quando a gente levou um pé no giló, um pé na poupança, foi essa pessoa que terminou com a gente. Principalmente assim, é mais dolorido ainda. Porque aceitar o término é ruim. Quando você termina, em alguns momentos, claro, pode ser que você se arrependeu, né? Muita gente se arrepende quando termina, acaba tentando voltar e não dá certo. Mas é mais pesado quando foi você que levou um pé na bunda ali, porque muitas vezes é algo que a gente não espera, né? Esse podcast aqui vai ficar um pouco longo, talvez vai dar mais de 30 minutos aí, porque eu vou falar de diversos pontos aqui. Então, que ficar recluso por um tempo é completamente normal, mas eu não indico você se fechar para o mundo. Tem uma outra coisa que eu também gosto muito, é de Shakespeare, do Menestrel, que ele diz o seguinte: não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Essa frase é maravilhosa e tem a ver também com os relacionamentos.
Não importa o que você está sentindo, o mundo não vai parar para você consertar e reunir os cacos aí, né? E você se reerguer. O mundo não vai parar e não vai esperar você. A vida continua acontecendo, o mundo continua girando e, cara, numa boa, o mundo lá fora tá pouco se lixando pro que tá acontecendo. O teu chefe não vai entender isso. O teu colega de trabalho não quer nem saber disso. Enfim, as pessoas não têm nada a ver com o que está acontecendo. Ninguém vai querer andar com você o dia inteiro como se fosse uma sombra para sentir a tua dor. Não vai. A dor é sua, é unicamente sua e você tem que sentir ela, entender ela. E aí que você pode ficar recluso os primeiros dias, eu entendo isso, eu senti isso. E não foi uma vez, foram várias vezes. Eu passei por mais de um término de relacionamento. Teve término que eu terminei, arrependi. Teve término que eu terminei e aquilo foi a melhor coisa que aconteceu e eu aprendi muito com aquilo. E teve pessoas que terminaram comigo, né? Teve um caso que eu que levei o pé na bunda. E quando você se fecha pro mundo, quando você fica recluso, você acaba ficando cada vez mais depressivo, eu diria. Tem estudos, e eu aqui não vou saber falar amplamente sobre isso, que fala sobre você ficar em um quarto escuro por muito tempo vai te deixar cada vez mais triste, né? Eu não vou saber falar sobre a teoria exatamente aqui, mas isso se aplica também a você ficar preso por muito tempo dentro de um quarto. Eu detesto Big Brother, mas a gente pode dar um exemplo aqui que eu vejo nas matérias, aí é um tal de quarto do pânico, eu não sei o nome exato, mas é um quarto um quarto branco onde as pessoas ficam trancadas o tempo todo. Imagina a seguinte situação, você trancado em um quarto que não tem janela, só tem uma porta, tem uma saída de ar e você tem que ficar ali. Imagina isso. É a sua vida no momento em que você se trancou justamente por você não querer aceitar o que está acontecendo. Beleza, passada essa fase de reclusão, e eu diria que se durar um mês, ótimo, não deixe se estender demais, Se você não conseguir, ou melhor, se você não ficar recluso, melhor ainda, mas não deixe estender demais essa fase. Essa fase tem que ser curta, porque caso contrário, você vai ficar pior do que você já está. E ainda falando sobre a aceitação do luto, a aceitação ela envolve você entender que se questionar sobre eu deveria ter feito mais, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito dessa outra forma, eu não fiz isso, não adianta. A nossa mente, ela meio que nos sabota o tempo todo quando a gente chega ao fim do relacionamento e ela tenta nos enganar acreditando que existem outras formas da gente fazer dar certo, ou melhor, existiriam formas que a gente poderia ter tentado para que o relacionamento não tivesse chegado ao fim. A gente começa a criar hipóteses milhares para tentar justificar o que aconteceu e criar teorias do porquê que ela terminou o caralho a 4. Mas a verdade é que não adianta, a gente não vai chegar num consenso, e principalmente se o relacionamento não for reatado. Em 90% dos casos, aqui eu não queria cagar regra, até porque o sem compromisso vai ter sempre esse objetivo, eu não quero cagar regra, mas vamos colocar aí que em 90% dos casos, 95% dos casos, não tem volta. Acabou e acabou mesmo. E onde está os 5% aí que tem volta? Que aí sim você pode... Não é que você pode criar teorias, mas aí sim você pode ver saídas para você conseguir, né, reatar. Alguns indícios simples, né, já abrindo esse parênteses aqui, de que um relacionamento ele não chegou ao fim, também a gente pode falar disso, para amplificar aqui a nossa conversa, né, ampliar mais a nossa conversa, é justamente o fato que vocês não cortaram totalmente o contato. Tanto ela quanto você, e eu diria principalmente ela, porque se foi você que levou o pé na bunda aí, né, ela não cortou o contato.
e ela continua conversando contigo. E continua conversando normalmente. Nos meus relacionamentos, todos os momentos onde a gente terminou e a gente continuou conversando tempos depois, sempre houve a volta, né? A gente sempre reatou. E eu vejo isso em muitos casos aqui, com amigos de amigos e diversos relatos na internet aí de casais que mesmo após o término continuaram mantendo contato. E isso possibilitou com que eles, a longo prazo, eles se entendessem e voltassem. Ainda assim, uma coisa aqui, eu vou jogar areia mesmo, nunca seja esperançoso, nunca. Término de relacionamento é você imaginar que você tá fazendo um velório. Você vai ter que ficar ali contemplando o defunto e você vai chorar, mas em algum momento você vai ter que tampar o caixão e enterrar ele. É isso que você tem que entender. É uma analogia meio bizarra, mas é assim. Você vai ficar ali no teu velório, que é, como eu disse, é o luto, vai chorar pra caramba, até chegar ao ponto onde você vai fechar a tampa do caixão e vai enterrar de vez o defunto. Chega. Mas tem o caso onde o defunto ainda tá quente. Onde ele tá respirando e você não entende por quê, né? Que é quando, igual eu disse, é vocês mantendo o contato. Vocês estão conversando. É porque... É justamente porque... Ela ainda, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela não consegue se afastar de você. É a mesma coisa você. Só que tem que ser algo que acontece das duas partes. Não adianta vir só de você, né? De procurar ela, só você procurar ela, mas ao invés disso, ela não te procurar e somente você procurar ela, né? Acho que deu pra entender aqui. Eu me perdi um pouco, mas deu pra entender. Tem que ser igualitário. Tem que haver igualdade. Outro indício muito importante aqui é que ela não só não corta o contato com você, mas ela também não corta o contato com a sua família. E essa parte é bastante interessante, porque há casos em que, no caso do fim, ela corta o contato contigo, mas continua conversando com a tua mãe, o que é uma merda. Mas a gente quer focar aqui no fato que ela continua conversando com você, com a tua irmã, com tua mãe, com teu pai, e ela pergunta como você tá. Ela pode até, por mais que ela converse com você uma vez por semana, ou a cada 15 dias ela te procura e tal, mas ela não pergunta diretamente para você como você tá. Ela pergunta para tua mãe, ela joga diretas, e a nossa melhor amiga, se você ainda tem a sua mãe, a nossa melhor amiga nesse caso é a nossa mãe. A sua mãe, ela não vai esconder de você o que tá acontecendo, e ela vai chegar e vai falar numa boa. Olha, a fulana de tal me procurou, pediu em segredo para não falar para você que ela me procurou e quis saber como você tá. E não, a sua mãe não vai esconder isso de você, ela vai te falar. Então é outro indício aí de que ela não quer terminar. Eu poderia ficar falando sobre muitos e muitos indícios aqui, né? Mas acredito que esses são os dois principais. Eu posso citar um terceiro aqui, talvez para finalizar, que é justamente a tentativa de resolução. Em algum momento ela propôs de vocês se encontrarem, ou você numa boa propôs de vocês se encontrarem e conversar. E aqui, cara, eu quero abrir um outro parênteses. Eu gosto de sempre abrir esses parênteses, que são muitas coisas que têm que ser ditas, né? Aqui eu quero abrir um outro parênteses, que é uma coisa, nesse caso, que é melhor ter paz do que ter razão. Quando a gente propõe uma reconciliação, a gente tenta algo, a gente tenta uma conversa, eu digo que é melhor ter paz do que ter razão, porque é melhor você ir lá e se você vê que há a possibilidade de uma conversa, é melhor você ir lá e tentar algo, e conversar e dormir com a sua consciência tranquila, do que passar muito tempo após o término e você imaginar que você poderia ter tentado algo, mas você não tentou, e ficar com essa dor no peito de que você podia ter feito algo e agora é tarde demais. Em todas as vezes que eu percebi, vou deixar bem claro, você tem que ter percepção de que você pode fazer isso ou não, porque há casos em que você tem que fechar a tampa do caixão. Há casos em que não tem nada que você fazer mais, que acabou mesmo, não tem por que conversar mais, é tchau pra ela, é adeus mesmo, cortar totalmente contato.
Mas quando você percebe que você pode sim tentar algo e assim você vai ficar em paz, é melhor você ficar em paz do que, por mais que você esteja com a razão de que o término foi infantil, foi por motivo bobo, você ir lá pelo menos e fazer a tua parte e dizer pra si mesmo: eu tô em paz, cara, agora eu posso dormir tranquilo, porque eu fiz a minha parte. Então, engula o teu ego, engula a tua soberba, enfim, engula e vai lá e se você acha que é possível, sim, é melhor ter paz do que ter razão. Faz o que você acha que é melhor. Agora, quando você percebe que não tem nenhuma brecha para tentativas, é tchau mesmo. E aqui eu não tô falando de se humilhar, hein? Por isso que eu disse para fazer uma análise. Tem que perceber se realmente vale a pena você ir lá. Porque tem casos que, puta merda, eu já vi caras que o cara só falta se ajoelhar pedindo para voltar. Ou melhor, fazendo uma analogia aqui, uma analogia mais pesada, só falta o cara subir a escada do Cristo Redentor de joelhos como promessa e ele chegar até o topo lá da escada com o objetivo dela voltar para ele. Tem caras que só falta fazer isso. Pelo amor de Deus, jogador. Pelo amor de Deus, legionários, sei lá como é que você quer. Como a gente vai conversar aqui, né? Pelo amor de Deus, não faz isso. Não, nunca faça isso. Humilhação só gera humilhação. Tem uma frase que eu lembro, como é que é? O não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Não faz isso não, brother. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Onde eu estava mesmo, gente? Onde eu estava mesmo? Sobre os indícios, né? O terceiro indício é a tentativa, né, de resolver as coisas, que as tentativas de reconciliação, por mais que elas sejam frustradas, por mais que ela e você não cheguem a um acordo, mas mesmo após isso vocês continuem conversando e aí façam outras tentativas. Beleza, são alguns exemplos aí, e se você lembrar de alguma história, alguma coisa que pode ter sido útil para você quando você terminou um relacionamento, foi útil para você reatar, comenta aí nos comentários, que eu não tô lembrando de muita coisa agora. Agora eu vou falar sobre como esquecer e sobre como eu amadureci nesse tempo, que eu também tive desaparecido aqui da Legião Alpha, e eu também tive um relacionamento nesse meio tempo, e eu tive que deglutir o término e aprender com ele e entender tudo que aconteceu. A sua dor, ela não vai passar da noite pro dia. É uma coisa que você vai ter que entender. Não existe remédio milagroso, não existe uma pílula que você vai ingerir aí que no dia seguinte você vai estar melhor. Você pode tomar um Dorflex para dor de cabeça, uma Neosaldina, mas no dia seguinte as coisas continuam. Você vai poder se medicar nesse meio tempo, né? Mas é só para as dores físicas, as dores, vamos falar bonitinho, né? As dores do coração. As dores do coração, elas permanecem por um tempo indeterminado. Existem teorias que falam que o período do luto ele dura de 6 meses a 2 anos. Mas cada situação é diferente. Vai depender de uma série de fatores. O quanto ela foi importante na sua vida, quanto tempo vocês ficaram juntos. E eu costumo dizer que é como subir uma montanha, né? Quanto maior essa montanha, e quanto mais você subiu nela e você chegou ao topo, maior vai ser sua dor. Quanto mais tempo junto, mais lembranças boas, principalmente, mais lembranças boas reunidas, maior vai ser sua dor, porque você vai ter muita coisa para lembrar. Uma outra coisa legal que é dita é que a nossa vida ela só existe através das lembranças. O que não é lembrado nunca existiu. Então, se você não puder lembrar de nada do que aconteceu, nunca teria existido. É maravilhoso demais essa frase, e é isso que causa a dor na gente. São as lembranças, são as nossas memórias, que se elas pudessem ser apagadas, seria ótimo. Não tem como você apagar elas ainda, não tem como mesmo, mas aqui eu vou dar algumas dicas que foram muito boas para mim.
quando a gente fala de viver o luto, uma outra maneira de viver o luto é continuar vivendo a tua vida e fazendo aquilo que você fazia antes de conhecer ela ou enquanto você estava com ela. Por exemplo, se você estava na academia, se você fazia natação, enfim, praticava algum esporte, não para por causa dessa dor. Continua. Existem alguns estudos que dizem que ao você puxar ferro, né, ir pra academia, lá, suar a camisa, são liberados alguns hormônios. Eu não sei dizer exatamente o que aqui, você pode dar uma pesquisada aí. E aprofundadamente eu ainda posso trazer aqui um vídeo focado mesmo, mostrando sobre alguns benefícios do esporte para esquecer algumas dores, né? Para esquecer não só dor do relacionamento, mas para curar depressão e outras coisas mais. Ainda vou trazer um vídeo sobre isso aí, vai ser legal. Então, ao você estar ali malhando, você está produzindo, eu diria que hormônios do prazer, talvez, eu não sei quais hormônios. Então, é muito importante que você pratique um esporte. Ah, mas eu não tenho tempo. Na teoria, é lindo falar esse tipo de coisa e, como eu falei em vídeos de 5 minutos, não dá pra falar tudo. E quando eu falei um vídeo aqui sobre ex-namoradas, que eu falei justamente sobre essa questão de praticar esportes, é justamente para quem tem tempo. Para quem tem tempo hábil para fazer isso. Porque o dia do brasileiro aí, do brasileiro comum, vamos dizer assim, né, de quem ganha um salário, 2 salários, trabalha 8 horas por dia, é muito diferente do cara aí que tem tempo disponível. O cara que é empreendedor, às vezes trabalha muito, mas consegue gerir o seu tempo de tal maneira que ele pode ter 1, 2, 3 horas livres por dia, porque ele determina quantas horas de almoço ele faz, ele determina a hora que ele entra no trabalho, a hora que ele sai. E também tem quem é concursado, o cara que é concursado, que trabalha 6, 5, 4 horas por dia. Tem casos aí que o cara trabalha pouco, dá pra ele conciliar. Então, o brasileiro normal aqui, que é muita gente aqui, eu acredito que pode ser você que esteja ouvindo esse áudio, ele não vai ter tempo. Não vai ter tempo. E, como eu disse... Opa, caiu coisa aqui. Como eu disse, essa regra não vai se aplicar a ele. Não vai adiantar nada eu falar isso aqui pra a grande maioria comum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se adequar ao meio que você vive. Não adianta eu falar pra você, vai lá, se matricula numa academia, e você me falar, ô Milione, você tá de sacanagem, cara. Eu trabalho de 8 às 18, eu chego em casa, tomo banho rápido, como alguma coisa, vou pra faculdade, chego em casa quase 00:30 e vou dormir. No dia seguinte eu tenho que acordar de novo, trabalhar e seguir isso de segunda a sexta, segunda a sábado. Pois é, tem casos que não tem muito o que fazer. Mas uma dica que eu dou aqui é, se você tiver a oportunidade de se você tiver o foco e conseguir aguentar, dormir menos, e vamos imaginar que talvez assim você consiga sempre chegar mais cedo em casa, ao invés de 00:30, 11:30, e você durma de 00:00 às 6. Se você acostumar seu organismo de 00:00 às 6 e entre 6 e 7, eu diria meia hora que você conseguir tirar do teu dia para fazer algum exercício dentro de casa, é mais que o suficiente para você se manter motivado, para você conseguir ocupar um pouquinho da tua mente ali por pelo menos uma meia hora do teu dia. Tem diversas academias fechando o tempo todo aí, que vendem aparelhos, né, halteres a custo baixo. Você pode comprar esses halteres, trazer para tua casa ali, né? É muito melhor comprar com academias que estão fechando, que sai mais barato. Aqui uma dica. E você pode fazer os exercícios em casa, malha, braço, peito, coisas que não vão ser muito perigosas, né? Você fazer sozinho para não romper um tendão aí e dar merda, né? Que você tá com o coração rompido e vai romper o braço aí, vai dar uma merda danada, né? Beleza. A prática de esporte é importante. Se não tem jeito, a gente tem outras maneiras de ocupar a cabeça. Assistindo filmes, fazendo hobbies simples, como jogar videogame, cara. Pô, agora jogar videogame? Que se dane, afunda a cabeça nos jogos mesmo.
Pega um jogo de tiro que você tem que ser explosivo mesmo e você tem que se concentrar muito para você conseguir ali focar somente no jogo naquele momento e não precisar pensar nela. Claro que assim, quando eu brinco de afundar a cabeça no jogo, quando eu falo afundar a cabeça, não é tornar isso a tua principal fonte de motivação, tua principal atividade ou a tua principal ocupação nos momentos vagos. De jeito nenhum. Você tem que ter uma vida, cara. Você tem que continuar a tua vida. Mas é bom você ocupar a cabeça. Outra coisa que eu diria a dor que você está sentindo, ela é tão forte que se você conseguir transformar isso em ódio, entenda que tipo de ódio que eu estou falando. É um ódio que você vai transformar em força. Um exemplo fácil aqui, porque ficou um pouco confuso, eu confesso, é você odiar o ambiente ao seu redor, odiar a vida que você está levando naquele momento. É isso. Junta tudo que você está sentindo com ódio. Eu detesto o que está acontecendo comigo, eu detesto a casa que eu moro, eu detesto a rotina que eu levo, eu detesto o meu trabalho. Pronto. Você já tinha coisas que você detestava, você juntou com o que você está sentindo, agora você vai usar como força propulsora para você mudar a tua vida. Eu lembro que quando eu terminei o meu último relacionamento, uma pessoa muito próxima a mim disse a seguinte frase, nunca mais eu vou esquecer disso. Eu estava muito focado, foram 6 meses da minha vida que eu estava focado numa coisa aí que pode ser que futuramente eu revele aqui, muito focado mesmo. E essa pessoa me disse, vai, é o seu momento, é o seu momento, esquece ela, é o seu momento. O momento com ela já foi. Foi bom enquanto durou. Ela teve o momento dela com você, mas ela não soube aproveitar. E infelizmente, você também errou. Você se desculpou, mas já não é mais o seu momento com ela. Agora é o seu, somente seu. Não é o seu com ela mais. É o seu momento. Então é o que eu digo para você que está me ouvindo, que pode estar aí sentindo essa dor, né, nesse momento, é o seu momento. Se você encontrou algo que vai te fazer mudar a tua vida, algo que você detesta, mas tem que ser do fundo da alma mesmo, detesta muito, usa isso como força propulsora. Foi o que eu fiz durante 6 meses da minha vida quando eu terminei esse relacionamento. Eu usei uma força, uma dor que eu tinha aqui dentro. E, cara, eu não vou mentir pra vocês. Como eu falei, eu não sou um super-homem. Eu nunca vou transparecer, eu nunca vou querer fingir ser algo que eu não sou. Eu vou ser sempre humano em todo e qualquer momento aqui. Eu tava sentindo dor enquanto eu fazia isso, muita dor. Só que eu olhava pra janela, como se eu estivesse olhando para um quadro em branco. E eu me imaginava aonde eu queria estar. Aonde eu queria estar. Eu olhava para a janela e falava, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero ir, eu vou continuar. E continuei por 6 meses. 6 meses até chegar o momento decisivo ali que eu fui e fiz o que eu queria. E então você pode aplicar isso na sua vida. Se você quer, por exemplo, passar no vestibular, foca no vestibular. Esquece ela. Você vai lembrar dela, óbvio, esquece ela que eu falo, é não ficar pensando nela o tempo todo. Tenta desviar a tua mente. Uma maneira de desviar a tua mente, estudando. Também, tentando melhorar. Pegou o ódio, juntou o teu ódio, colocou ali e transformou ele em força, fica louco, mas é louco mesmo. É louco, quando eu falo, é de ser disciplinado. Uma coisa que me ajudou muito era pegar áudios motivacionais. Tem aí até um trecho muito conhecido do Rock Balboa, é dublado inclusive, que ele fala com o filho dele, ele tem uma conversa, né, que ele fala daquele não importa o quanto você bata, que a vida vai bater mais forte, alguma coisa assim. Eu colocava isso muitas e muitas vezes como o meu despertador. Aí fica melhor, né, o exemplo, despertador.
Você vai colocar como seu despertador. Cada dia vai ter um despertador diferente, motivacional. Mas tem que ser uma lição dura. Não pode ser uma coisinha bonitinha, não. Tem que ser alguma coisa que esteja gritando contigo. Tem um filme, inclusive, que tem um áudio. No YouTube você vai encontrar aí. Que eu não sei se é Gigantes alguma coisa. Eu sei que são alguns jogadores de futebol americano. E tem um cara que acho que ele é mais gordinho, eu não sei. O cara, ele é grande e ele tem muita dificuldade de correr, o caramba A4. Eu não lembro muito bem do filme, mas eu lembro disso aqui. Que o treinador vai motivando ele tanto, mas tanto. E vai mostrando pra ele que ele consegue. Que o cara, ele se torna um dos melhores jogadores do time. Claro, galera, é filme, né? Mas pega essa porra aí, bota em áudio e finge como se fosse realidade mesmo, que esse cara aí, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Eu lembro até de um exemplo, quando eu fiz um curso chamado Os 31 Segredos do Sucesso, com meu mentor, um mentor maravilhoso que eu devo muito a ele. Esse curso foi gratuito na minha vida, foi muito importante. E ele falava muito sobre Tiger Woods. Tiger Woods, ele é um jogador de golfe, me parece. Poxa, eu não li muito mais sobre ele. E se eu estiver falando baboseira aqui, só se atente ao exemplo, viu? Não precisa focar 100% na teoria, não. Só imagina que seja realmente um jogador de golfe. Eu lembro que o Tiger Woods, ele falava que o cara acordava às 5 horas da manhã, ia pro campo de golfe sozinho e ficava treinando durante 1 ou 2 horas as tacadas. Sempre ele fazia isso, todos os dias. Então fica um exemplo aí pra você, né? É a disciplina que você vai ter que ter e que essa disciplina vai te fazer se manter num caminho ao qual você vai se desviar do caminho do pensamento que você não quer, o pensamento nela, né? E continua firme no seu propósito. E lembre-se mais uma vez. Nossa, eu tenho que falar até com o português correto, me incomoda às vezes. Lembre-se mais uma vez, ao infinito e além. Nada a ver, não era nem isso que eu queria falar. Lembre-se mais uma vez, é o seu momento. Foda-se ela, foda-se o que aconteceu. Tchau. Aí, eu tenho que falar sobre uma coisa óbvia também, que esse áudio aqui, à medida que eu for lembrando, eu vou falando. Eu tô quase acabando meu raciocínio, eu acho que tô, né? Porque tem tanta coisa que eu vou lembrando aqui. Outra coisa também que você tem que fazer, e é fundamental que você tenha feito isso já, né? Se você já tá nesse ponto de estar focado, de você já ter entendido que você tem que focar em si mesmo e no seu crescimento como indivíduo, seu crescimento espiritual, seu crescimento profissional, é você ter cortado totalmente o contato. Acabou mesmo. Não tem nada daqueles indícios que eu disse ali atrás de que pode haver uma reconciliação. Ela meio que, vamos falar de uma maneira curta e grossa aqui, ela tocou foda-se pra você e sua vida, pra tua família, pra tudo. Então agora você tem que cortar totalmente o contato. E eu digo até uma coisa muito boa que eu fiz e que foi tão maravilhoso, exclua as tuas redes sociais. Exclua mesmo, mas não fica na tentação de ficar olhando o que ela tá fazendo ou até deixando de fazer, não. Exclua e coloca na tua meta que você vai ficar 1 mês sem olhar o Facebook, 1 mês sem olhar o Instagram. Pelo menos isso, 1 mês. É o mínimo. Porque eu já ouvi um exemplo que eu tentei aplicar isso e eu falo que não é bom, não. Eu vi um exemplo de um cara que me disse assim: quer ver uma maneira de você curar sua dor? Olha as fotos dela todo dia. Cara, eu falo muito aqui no canal, já falei, né? Eu falei sobre ancoragem. Ancoragem, em teoria simples, ancoragem é quando você ancora algo na tua cabeça. Um sentimento, uma sensação, uma emoção. E quando você fica olhando a foto dela repetidas vezes, você tá mandando uma lembrança constante pro teu cérebro e ancorando essa foto na tua cabeça. Então, quanto mais você ficar vendo a foto dela, mais e mais o seu cérebro vai ter uma lembrança
de como ela é e das fotos dela. Então você não tá querendo esquecer ela, você tá querendo lembrar. E pior, que a gente pode até acrescentar aqui, você tá ouvindo música triste ao mesmo tempo que tá olhando as fotos dela. Nossa, é pra fuder. É pra você ficar numa depressão profunda. Cortou o contato nas redes sociais. Não tá vendo nada dela? Não procura saber também, através de terceiros, o que tá rolando na vida dela, não. Se alguém em algum momento vier te falar sobre ela, corta o papo imediatamente. Desconversa, finge que vai ter que fazer uma ligação, sei lá, sai de perto. Se você não quer ouvir o que você não quer ouvir. E até uma coisa aqui, eu vou ter que ser duro também nessa que eu vou falar, mas não adianta você ficar sentado também, só ficar sentado chorando no quarto, que enquanto você está sentado chorando, ela está sentada chorando no colo de outro. Sinto te dizer isso, mas enquanto você está aí sentado chorando no quarto e não quer sair daí, ela está chorando sentada no colo de outro. Enquanto nós homens, quando terminamos um relacionamento, a gente se exclui, a mulher em questão de poucas semanas ela supera, porque a demanda, a gente tem que ser realista, a demanda hoje com Tinder, Facebook, Twitter, Instagram, a demanda, a procura por mulher, né, ou melhor, a demanda, puta merda, viu? Que termo que eu fui arrumar, ficou muito esquisito. A procura por mulher é muito maior. Tem muito cara babando o ovo dela o tempo todo. Ela vai ter ali 10, 15 idiotas babando o ovo dela. Pode ser que sim, ela encontre nesse meio tempo um cara legal. Ao mesmo tempo, pode ser que ela não encontre. Só que a gente não está trabalhando com essa hipótese. A gente está trabalhando com o fato que ela já tá chorando no colo de outro. E você tá aí igual idiota. Ai, por que não? Ela se arrepende. Ah, meu Deus. Cara, a gente ainda pode falar até mais aqui. Não adianta você ficar falando, ela vai se arrepender. Não, nesse momento ela tá chorando por mim. Aquilo que se passa na cabeça do outro, a gente nunca vai saber. Você nunca vai saber se ela se arrependeu. Você nunca vai saber nada se você não conversar com ela. E você nunca vai conversar com ela se a partir desse momento acabou de vez. Então você nunca vai saber. Então não fica na tua cabeça criando hipóteses para servir de conforto, para maciar o teu ego, para servir de massagem teu ego, para massagear você aí, você se sentir orgulhoso e dizer, ela vai se arrepender, daqui a um tempo ela vai me ligar, ela tá triste, ela tá chorando. Cara, não. A gente não sabe o que tá acontecendo do outro lado. Nesse momento ela pode estar chorando, sim, ela pode estar triste, mas ela pode estar vivendo a vida e depois de alguns meses, anos, ela pode nem se lembrar da sua existência. Foi algo que eu percebi em uma reflexão, eu já não gostava mais dessa pessoa, que eu cito aqui, né, no começo, que eu falo sobre bebida, e que foi ela que me motivou a focar em algo que eu fiz por 6 meses, é justamente que quando eu parei para pensar que depois de passado um tempo, que ela já não saberia mais da minha existência, eu poderia ter morrido, que se danasse, ela nem iria imaginar que eu teria morrido, eu percebi que a gente só existe enquanto lembrança, a gente só existe enquanto a gente é físico, quando a gente está frente a frente com o outro. Quando a pessoa ela já não quer mais, ou ela já o dia a dia dela não força ela a buscar lembranças do outro, acabou, cara. Ela pode até lembrar de você muito raramente por alguma coisa, por alguma associação, que quando eu falei sobre a ancoragem, mas também tem associação. Ela te vê ali, ela vê um porta-retrato que você deu a ela, ela olha e fala, pô, foi o fulano de tal que me deu, eu vou jogar isso fora. Ela vai lembrar. Mas é isso, como eu disse, a gente só lembra do outro através de memórias e quando há algo físico ali, né? Por exemplo, um exemplo mais prático é ela encontrar com você no dia a dia ou você encontrar com ela no dia a dia. E aí você não vai esquecer mesmo. Mas a partir do momento que vocês não têm contato nenhum mesmo, acabou de vez todo e qualquer contato, depois de um tempo,
ela nem vai imaginar que você existe mais. Acabou. Então, o cara que fica chorando as mágoas durante muito tempo, ele tá cometendo um suicídio parcelado, né? Ele tá jogando a vida dele no lixo. Enfim. Explicando ainda sobre a sua dor, o porquê de você estar sentindo ela, um dos motivos é, se for um relacionamento breve, se for um relacionamento ali de 1 ano no máximo, você ainda esteve sob efeito da paixão. Paixão é diferente de amor, a gente sabe muito bem disso. A paixão, ela se mantém aí, segundo estudos, eu acho que por no máximo 2 anos, acredito. E o amor não. Depois que a paixão acaba, que acaba aquela euforia de achar que tudo é bonito, de que o outro não tem defeitos, o que mantém o relacionamento é o amor. O amor, segundo a minha definição idiota, apesar do outro ser um bosta, que merda, apesar do outro ser um bosta em alguns momentos com você, você ama ele e ela, porque sim, você consegue passar por cima disso. Isso que é amor. O outro faz coisas que te irritam, dá vontade de você jogar o outro pela janela, dá vontade de você socar a sua namorada. Olha, socar no bom sentido, viu? Não, aqui é sentido figurado. Antes que alguém fala aí, merda aqui. Dá vontade de você esganar ela, xingar ela muito, mas você ama ela apesar de tudo. Isso que é amor. É você passar por cima das coisas mais indigestas, porque você vê no outro coisas positivas e que você entende que você também é um ser imperfeito. Quando a paixão ela acaba e vem o amor, que você vê o que realmente, né, é um relacionamento de verdade. Mas agora eu quero falar sobre o que eu queria falar e eu tô me perdendo de novo. É sobre a paixão. Tem estudos aí que dizem que o efeito da paixão em determinadas áreas do cérebro, o efeito causado, né, é similar ao efeito do uso de cocaína. Isso mesmo. Quando o cara usa lá o pozinho branco, ativa determinadas áreas que, feitos em ressonância, sei lá que merda que é, até esqueci a palavra correta, feitos em... Quando o cara faz a leitura cerebral, né, ressonância magnética, se eu estiver falando bobagem aí, me corrija nos comentários. Quando é feito o mapeamento do cérebro, as áreas que estão ativadas no momento que o cara está lá cheirando seu pó de giz, são similares às áreas que são ativadas durante o processo ali da paixão, durante esse 1 ano, 2. Então, o que a gente pode entender com isso? Por que você está sentindo a sua dor? Porque você está em abstinência. A sua droga acabou. Você não tem mais como saciar a sua vontade, a sua fome de dopamina, de endorfinas, de diversos hormônios do prazer, da felicidade. Acabou. Então você está procurando uma forma de você suprir isso. Tanto que tem gente que já engata um relacionamento no outro, substituindo vazio por vazio. Aqui eu ainda faço mais ganchos. Não faça isso. É como ir ao supermercado com fome. Quando você vai ao supermercado com fome, você vai comprar besteira, você vai comprar coisas que quando você chegar em casa você vai se dar conta que você não queria essas coisas e que você gastou dinheiro por impulso. É a mesma coisa de entrar em um relacionamento pouco tempo depois de ter saído de um relacionamento. E eu vejo isso muito na prática, principalmente com mulher. Eu não sei dizer porquê. Ou melhor, eu sei dizer porquê, né? Como eu falei ali atrás, a procura por mulheres é muito maior do que nós homens aí, né? Vai me falar quantos caras que tem milhares de mulheres atrás deles o tempo todo. Não tem. As redes sociais, elas possibilitaram isso. A mulher ter muito cara, e principalmente cara idiota, tecendo milhares de elogios aí, falando bobagens atrás delas. Então que, como a mulher, ela tem um cardápio enorme, principalmente quando ela tem um nível de beleza mais elevado, ela tem um cardápio enorme de homens atrás dela, ela pode seguir adiante mais facilmente.
Só que isso é uma merda, ao mesmo tempo que é positivo, porque ela não precisa correr atrás de porra nenhuma. Desculpe a mulher se você tá ouvindo isso, mas é a verdade. Quem faz o papel mais difícil, quem corre atrás do relacionamento, principalmente é o homem. O homem que toma a maioria das iniciativas... Ê, desgraça, até gaguejei. O homem é que toma a maioria das iniciativas durante o processo. Se você é exceção à regra, parabéns. Que você entende o que é igualdade, eu não vejo por que não a mulher tomar a iniciativa em diversos momentos do processo. Seja para querer conhecer um cara que ela acha que é legal, seja para pedir o cara em namoro, eu não vejo problema nenhum nisso. A gente tem que esquecer o órgão sexual da pessoa, ou o fato que o corpo é diferente, a cabeça é diferente, e pensar somente no ser humano. Ser humano, a gente nasce, a gente envelhece, a gente morre. E a gente tem diversas coisas em comum que fazem com que nós sejamos iguais, muito iguais. Nós temos os mesmos desejos e as mesmas necessidades. Então, a partir do momento que homem e mulher entendem isso e passam a se enxergar como seres humanos, as coisas passam a fluir mais naturalmente. E onde eu tava falando? Onde eu tava? Então que a mulher comete um erro muito grave, né? Que é muito negativo isso, porque ela não vive o luto. E aí ela entra de cabeça em outro relacionamento que pode ser fracassado. É tipo você imaginar, quando a gente fala de substituir vazio com vazio, é você imaginar que você tem um buraco e ao invés de você tapar esse buraco, você abre mais o buraco. Você precisa sair desse buraco. Mas quanto mais você tenta sair, mais você pisa nas beiradas desse barranco cheio de terra e a terra vai caindo. E o buraco ele vai erodindo também, tal, enfim, e ele vai se abrindo mais. Ao mesmo tempo que ele vai sendo preenchido, ele vai se abrindo. A terra vai cedendo. Então que o vazio, ele não é preenchido. Então preencher vazio com vazio não vale a pena. A gente toma decisões erradas quando a gente tá cansado. É outra coisa maravilhosa que eu vou citar de novo, os 31 segredos de Salomão. Nunca tome uma decisão quando estiver cansado. E isso inclui tristeza. Cansado, tá triste, você tá cansado porque o seu relacionamento não deu certo, você tá triste porque você tá sozinho, não é momento para tomar decisão. Respira, calma, viva o luto. É muito importante você viver o luto. Porque só depois disso você vai ter a cabeça mais fresca para tomar uma decisão correta. Mas a maioria das mulheres que eu vi até hoje entram de relacionamento em relacionamento e vão de fracasso em fracasso. Por não analisarem o cenário, por não entenderem que faz bem ficar sozinha por um tempo. E eu falei a maioria, mas assim, a maioria com a qual eu convivi e que eu observei. Se você é uma exceção a essa regra, ótimo, parabéns. Você entendeu que o luto é importante para o seu amadurecimento e que é bom você se permitir conhecer novas pessoas sem ter a obrigação de se envolver, seja sexualmente ou seja amorosamente com essa pessoa. No mais, o que eu posso acrescentar aqui sobre o luto, sobre a dor, sobre o vazio, é isso. Entenda que você vai passar agora por um processo de amadurecimento, vai ser muito importante para você. Sinta a tua dor, entenda a tua dor. A tua dor vai te fazer mais vivo e vai te fazer mais forte. Se você nunca passou por um término de relacionamento, é a tua primeira vez, a pancada pode ser até ainda maior. Mas é bom porque está te preparando para o futuro. Pode ser que no futuro aí você encontre alguém melhor e você vai ter criado uma casca, e nos momentos que você sentir dores ali, né, você se sentir decepcionado com o outro e você mesmo sentir o desejo de terminar, você vai estar preparado emocionalmente para dar um fim ao relacionamento e dar um adeus ao outro, porque infelizmente também não deu certo, não vai dar certo. É bom a gente criando essas cascas, criando essas... Eu ia falar aqui com uma analogia louca aqui, falar sobre jogo, né? É bom você ganhar essa experiência e acrescentar esses pontos nas suas características
porque você vai se tornando uma pessoa mais forte e mais resiliente. Ah, essa palavra da geração nova, resiliência, oh meu Deus. Então uma palavra que ela foi tão prostituída que tem horas que me dá nojo falar nisso. Então eu prefiro dizer que você vai se tornar mais forte e cada vez você vai conseguir lidar melhor com isso. A dor vai acabar? Não, ela não vai acabar. Você vai continuar sentindo dor. Você vai continuar chorando. Você vai continuar vivendo aquilo que você não quer viver, mas é inevitável porque, como eu falei, você vai ficar em abstinência. Acabou os seus hormônios, aquela disparada de hormônios bons, né, que saciam a nossa necessidade de ser feliz, de sentir prazer, acabou. Mas é a vida. Você vai continuar sentindo dor, você vai continuar passando pelo processo. Mas se tornar mais forte é necessário. Passa por isso, cara. É bom. Encara isso de maneira positiva, por mais que seja ruim, e às vezes a gente não vê nada de positivo no fim. Mas encara isso, vai por mim. Eu passei por isso várias vezes e eu aprendi tanta coisa que eu agradeço a cada uma daquelas que passaram pela minha vida, porque eu amadureci. E hoje eu entendo cada término, entendo os meus erros, entendo que foi positivo e eu não desejo reatar com nenhuma daquelas pessoas, porque eu acredito que o melhor para elas hoje não sou eu e nem elas é o melhor para mim, mas eu desejo felicidade demais para cada uma daquelas pessoas, porque elas foram muito importantes na minha vida. Com elas eu aprendi a ser mais forte, eu aprendi a dar valor, eu aprendi a ter mais empatia com o outro, eu aprendi a viver o luto, eu aprendi muita coisa que só a vida e só a prática ela te ensina. Então, não corre não, cara. Sente mesmo do fundo da tua alma o que está acontecendo e segue aí algumas das dicas que eu tô dando aí nesse longo áudio e viva o luto, viva a vida aí, que eu tenho certeza que vai passar. Uma hora passa, quando passar você vai me agradecer por isso e vai dizer, ainda bem, cara, porra, tô me sentindo muito bem, acabou, e é isso, eu vivi. Viva! Galera, chegamos aí ao fim de mais um Sem Compromisso. Eu falei pra caralho aqui, eu falei bastante, mas eu queria poder apresentar diversos pontos que eu não consigo fazer em vídeos curtos. E eu gostaria muito que se você chegou aqui no final desse áudio, manda aí hashtag Sem Compromisso, Milione, eu tô te ouvindo. É isso aí. Deixa aí só Milione, eu tô te ouvindo. Vai ser maravilhoso saber que você conseguiu chegar ao fim e que eu consegui com que você me ouvisse e principalmente se você tá passando por esse momento aí de término, eu consegui ser útil na sua vida. Isso vai me deixar muito, muito feliz de saber que foi útil pra você, que te ajudou. Beleza? Um grande abraço do seu irmão de batalha, Milione.